Olá amigos, boa tarde a todos. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo. Vamos acompanhar o nosso Gostaria de saber se está todo mundo acompanhando, todo mundo me escutando. Vamos começar com o nosso bate-papo sobre estratégias quantitativas e sobre long and short. Então, um minutinho, a gente está abrindo aqui o nosso sistema de long and short. E vamos ensinar para vocês como é que a gente abre o nosso sistema. Muito bem. Vamos clicar aqui em mercado e estratégia. Estratégia com opções. Aqui o nosso sistema e vamos clicar em Pair Trades, Pairs Trading. Legal, gente. Vamos começar então vendo, por exemplo, como é que estão os pares ON com PN. Lembrando que na semana passada a gente aprendeu, estudou vários pares ON com PN. O primeiro teste que eu vou solicitar, a primeira filtragem que eu vou solicitar, todos os pares ON com PN que tem uma correlação maior do que 50%, e vamos consultar. Eu vou ensinar algumas coisas interessantes. Vamos clicar aqui em correlação e vamos começar do que tem maior correlação para o que tem menor correlação, passando rapidamente para a gente dar uma olhada como é que está. A relação entre a Vale ON e a PN está que a ON tem caído muito mais nos últimos meses do que a PN. Se a gente pegar o máximo de período que a gente tem desde 2010, a gente teve durante muito tempo esse par oscilando na faixa de 1,12, 1,15, e esse par agora está custando 1,02, tá? Então hoje, se a gente fosse fazer algum par de long and short ON com PN, eu acho que a compra de ON e a venda de PN pode ser uma estratégia muito legal. Mais do que isso, eu acredito que a gente poderia, por exemplo, quem tem Vale PN na carteira, está carregando essas Vale PN na carteira, acredita no papel, espera que o mercado melhore, que os preços de Vale se recuperem, custem muito mais do que custam hoje. Já custaram quase R$60, né? Estão hoje na faixa dos 40 e pouco. Seria uma estratégia interessante de venda de Vale PN e compra de ON, na expectativa que esse ratio, essa diferença vá se apreciar, vai aumentar, porque hoje está muito baixo. Depois vamos ver PetroN com PN como é que tá. PetroN com PN muito parecido. A gente tem tido de fato esse movimento, essa característica de movimento das PN subirem mais do que a ON. Isso é comum principalmente em períodos de alta, tá? Mas mesmo assim eu acredito que comprar Petro ON e vender PN por essa diferença de 1,06 também está barato, acho que vale a pena. GGBR, vamos ver como é que está GGBR ON com PN. GGBR ON com PN trabalhando no mesmo preço, num preço muito próximo do que sempre trabalhou, está na média, está cruzando a média de baixo para cima, bem interessante. E desde o começo você teve o par durante bastante tempo trabalhando na faixa de 1,75, depois subindo para 0,90, 90 e pouco foi o máximo, e agora está trabalhando na faixa de 0,82. Outro que está na faixa de 0,82 é o Bradesco ON com PN, né? O ON está custando menos do que o PN. Eu acredito que isso é uma oportunidade de qualquer maneira. Nós havíamos visto a oportunidade de repente de comprar um pouco da ON e vender a PN
mas isso já se ajustou. Agora o Rachel está trabalhando bem na média, uma média que ele trabalhou durante bastante tempo. Acho que não temos nenhuma oportunidade nesse par especificamente. Acho que os melhores pares por enquanto Vale ON com PN, Petro ON com PN. Então, tanto Gerdau quanto Bradesco estão num preço mais ou menos justo. Acho que não está valendo muito a pena fazer. Depois Eletro ON com PN, lembrando que ela tem uma correlação muito menor, então já não é tão simples, mas está trabalhando aí também nessa faixa de preço que é levemente acima da média, que é a 0,70, já chegou a trabalhar acima de 0,80, e aí no final do ano passado, no começo desse ano, chegou a trabalhar na faixa de 0,65, 0,66 e agora está 0,70. Também não estamos vendo grandes oportunidades, não sei se dá para ver claramente se é um par que dá para comprar ou para vender. Acho que deveria cair um pouquinho para a gente pensar em comprar ou subir um pouquinho para a gente pensar em vender. Depois, Itube ON com PN. Itube ON com PN parecido com Eletro ON com PN. Está numa faixa aí no meio do caminho, né? A gente não sabe se ele subiu bastante, agora ficou caro, ou se ele caiu do preço máximo e agora está entrando em tendência de alta. De qualquer maneira, entre comprar e vender esse spread, eu preferiria vendê-lo, tá? Acho que esse 0,88 ele trabalhou bastante tempo e não conseguiu romper muito, então acho que seria um spread para vender, tá? Então a gente venderia o Itaú ON, compraria o Itaú PN, lembrando que dificilmente a gente vai ter alguma briga de controle, alguma coisa que aumente muito o risco em ficar short em ON, tá? E long em PN. Ambev ON com PN, também é uma empresa que dificilmente vai ter briga de controle. Ela trabalha de vez em quando na faixa do 0,80, que é uma faixa considerada barata, e essa faixa de 0,84, 0,85 uma faixa que pode ser considerada uma faixa mais cara, tá? Então hoje estaria mais para vender do que para comprar, mais para vender o spread do que para comprar. Então seria venda de ON, compra de PN. Lame, Lojas Americanas, vamos ver como é que tá. A Lame tá com ratio atual de 0,90, 0,899, né? E ela tá trabalhando bem no preço dela, que é aí na faixa de 0,89, 0,90, essa faixa de preço que ela tá trabalhando. Eu acredito que hoje, não sei se seria mais uma compra ou uma venda, talvez eu não fizesse nada. As oportunidades não são muito grandes. Eu preferiria trabalhar uma compra na faixa do 0,86 e aí lá perto de 0,90 fazer uma venda, 0,91, 0,92. Esse spread de Lame 3 com Lame 4 estaria mais para vender a Lame 3 e comprar a Lame 4 agora, vender o ratio, tá? Mas eu preferiria fazer alguma coisa acima de 0,90, alguma coisa assim. Goal 3 com Goal 4, Gerdau ON com PM. Esse par tá um par mais para comprar, tá? O ratio agora está em 0,79, 3, a média é 795, tá? Ele chegou a trabalhar na faixa de 0,90, 0,80, bastante tempo, então tá abaixo. Eu talvez comprasse um pouco abaixo disso, aí na faixa do 7,7, 7,8, mas se eu tivesse o dinheiro para dividir em 4 ou 5 tranches, eu já faria uma compra agora e esperaria, tá? Se o mercado caísse, eu aumentaria a minha compra, se o mercado subisse, eu venderia um pouco da minha compra. Telemar ON com PN. Telemar ON com PN, eu preferiria ficar. Vamos ver como é que tá. Olha, também tá bem no meio do caminho, tá? Chegou, ele trabalha em uma faixa que vai de 1,18 a mais ou menos 1,20, 1,18 não, vai 1,15, 1,12 até mais ou menos 1,22, sendo que ele agora está com 1,22. Então eu acho que está num ponto de venda, eu venderia esse spread. Se eu tivesse 5 de limite para fazer essa operação, eu começaria com 1 fazendo uma venda. E aí, se o mercado fosse piorando, né, se o spread subisse, venderia um pouco mais.
Se o spread caísse, eu recompraria parcialmente e aí iria fazendo esse preço médio, que é bem interessante. Depois de Telemar, a gente tem Inepar. Inepar já é uma correlação de 69%. São empresas que eu não gosto, são empresas que podem ter briga de controle, então acho que não vale a pena analisar. Depois a Semig. Semig provavelmente não vai ter briga de controle tão facilmente. É uma empresa elétrica, tem uma boa geração de caixa. E ela é um par que está no seu máximo, tá? É um par que teoricamente deveria ser vendido, tá? Se eu tivesse um lote de 5 para fazer, eu começaria vendendo 1/5 do meu lote total. Não sei se colocaria stop, é um caso de colocar stop nesse par. Se você diversificar em vários long and short ON com PN e de vários setores, eu não veria muito risco em não colocar stop. Mas se você for fazer só esse par porque ele está no máximo, eu acho que aí lá na faixa de 0,87, 0,88 teria que fazer um stop, que é uma pena, né? Porque poderia ser o ponto de inflexão onde o spread começaria a cair, né? Teríamos que estudar um pouco melhor esse par, mas eu acho que é um par para vender, Semig ON com PN, vender a Semig 3 e comprar a Semig 4. Bradespar ON com PN é muito parecido com Vale, porque ele é muito parecido com Vale de qualquer maneira. Ele é bem errático, mas trabalha aí numa faixa de preço bem na média, né? Hoje o último é 1,05 e a média está em 1,067, está um pouco abaixo da média. E esse cara é jogo rápido, é alguma coisa para comprar 1,04 e vender a 1,09, por aí 1,09, 1,010, tá? Tá mais para comprar agora do que para vender, mas eu esperaria o spread ir mais para um dos dois lados para estar fazendo a outra ponta. Lembrando, roxo, eu tenho um Bradespar PN, o que eu posso fazer? Olha, se você tem um PN, se o spread for mais lá para 1,07, 1,08, 1,09, você poderia vender as suas PN e comprar o N, né? Desculpa, se você tem o PN e o par for para 1,03, por exemplo, aí você poderia comprar o spread. Então você venderia as suas BRAP PN e compraria com dinheiro BRAPs ON, seria algo interessante de fazer. Usiminas 3 com Usiminas 5. Essa daqui deu bastante pano para manga ano passado, ela variou muito, né? Agora a média está convergindo, a variação está convergindo para uma média aí na faixa de 1,20, que é uma média que o mercado trabalhou bastante tempo no passado, até menos com isso 1,15, né? Tem risco de compra de controle, isso teve uma discussão aí ano passado, pode acontecer. Então assim, é um spread para comprar, tá? Eu ficaria muito mais confortável em comprar o N e vender a PN. E eu acho até que dá para usar uma posição de ON de Usiminas 5 para fazer essa estratégia. Eu até tenho um cliente que tem uma posição de Usiminas 5, vou até pensar em sugerir. Que mais, gente? TAM. Vamos ver como é que tá TAM 3 com TAM 5. Olha, ela trabalha há um certo tempo nessa faixa aí do que ela tá, que é 1, né? O mínimo foi na faixa do 0,90, o máximo foi 1,4, 1,5 lá no comecinho, depois não voltou mais a isso. E eu acho que a gente tem que tentar trabalhar esse cara entre 0,98 entre 0,98 e 1,03, 0,96 e 1,03, uma coisa assim que dá game, tá? Lembre-se que a gente divide o spread de repente 5 tranches, vai aumentando e diminuindo essas tranches, dá para fazer uma estratégia bem legal, dá para montar uma posição bem interessante tanto na compra quanto na venda. Lembrando que fazer a compra é mais seguro do que fazer a venda, tá? Se você puder comprar, é mais seguro do que vender, por causa da briga de controle. Lembrando que é uma empresa que está na mão de uma família e que esse controle pode ser vendido e que aí faz com que as ON valorizem muito mais que as PN
E aí o spread vai para 1,15, 1,20 e aí você toma um prejuízo muito grande, né? BRTO. BRTO também trabalha na faixa de 1,8, ela está com agora 1,73, né? 1,073. E 1,08 é a média, que ela tem trabalhado há bastante tempo, 1,05 mais ou menos de média. E eu acho que dá para pensar em vender 1,10 e comprar em 1,5. 1,4, 1,5 para compra e 1,9, 1,10 para venda. Acho que dá para trabalhar legal esse spread. Eu vou tentar até fazer uma tabela, gente, uma tabela para a gente ir acompanhando esses spreads, que pode ser uma coisa interessante. O que mais nós temos? Nós temos Mundial. Gente, eu vou aproveitar hoje, que é quarta-feira de cinza, tem bem pouca gente acompanhando, e vamos só até umas 7 horas, tá? Nós não vamos até o final não, vamos acabar um pouco mais cedo hoje, que eu acho que a gente não precisa ficar falando tanto hoje, porque a gente tem pouca gente acompanhando e não tem tanta novidade. Gente, muito bem, 1,20 é a média que esse par tem trabalhado, só que o ano passado ele chegou a 2,80 e ele trabalhava com 0,40. Então a Mundial é um par que é bem interessante trabalhar comprado de vez em quando. Acho que é melhor trabalhar mais comprado do que vendido, tá? Mundial mais comprado do que vendido. E além disso, quando subir mais, dá uma vendida. Acho que é interessante, acho que dá para acompanhar um pouco mais. Gente, vamos ver por setor agora, tá? Setor com setor, todas do mesmo setor. E aí vamos consultar todas. E aí a gente vai analisando uma por um também. Então, olha, Bradesco com Gol, por algum motivo ele nos trouxe isso aqui. É porque eu não disse qual é o setor que eu queria. Então vamos começar com bens industriais, tá? Vamos de subsetor, porque esse setor não tá legal não, então tá muito abrangente demais. Vamos pegar dentro do setor que é melhor. Vamos ver petróleo e gás, por exemplo. Petróleo e gás contra petróleo e gás. Vai ter o GX com Petro, umas coisas assim. Olha lá. Petróleo e gás, correlação acima de 20%, vamos pôr. Aí tem HRTP com Petro. A HRTP é uma empresa pequena, né, pré-operacional. A relação delas é de 20, né, o ratio é de 20. Atualmente vem trabalhando em 20. Eu não tenho muita opinião sobre esse setor não, que a gente sobre esse par, né, sobre esse long and short. O fato é que a HRTP tem caído com relação a Petro desde 2010 para cá, e nas últimas semanas a relação tem subido. Ela atingiu um mínimo aí um pouco abaixo de 20, agora ela está com 26, né? O spread atual, que a média é 18, então está bem acima da média. Está 6 pontos acima da média, mas são muito complicadas. É melhor puxar mesmo os caras com mais de 20% de correlação, de 50% de correlação, tá? Acho importante. Só sobrou Petro com PN. Vamos mudar de setor, vamos mudar para mineração. Vamos ver se tem alguém que tem mais de 50% de correlação em mineração. MMX com Vale, 59% de correlação. Olha que interessante. Trabalhou muito tempo alto, né, na faixa de 24, veio caindo, atingiu aí algumas vezes o mínimo de 16, agora está na faixa de 21. E aí, é comprar ou vender, né? Comprar ou vender esse par. Se você for comprar esse par, você está apostando em MMX e vendendo Vale. Se você for vender esse par, você vai estar vendendo MMX e comprando Vale, tá? Hoje tá, não sei se está mais para uma ou para outra, cada uma está numa situação diferente. Eu não tenho nenhum conselho para fazer com relação a esse setor não.
Agora vamos ver setor de siderurgia e metalurgia. Esse aqui a gente tem bastante par, tá, gente? Siderurgia e metalurgia. Correlação acima de 50%. Os Minas com os Minas não funciona. Já viu? Gerdau com CSN. Vamos ver o par Gerdau com CSN. Olha, as oscilações são grandes, tá? Mesmo que tenha 73% de correlação, esses caras oscilam bastante. Eles agora estão na faixa de 1,30. Atingiram mais ou menos duas vezes aí na faixa de 1,30 e voltaram abaixo de 1,20 as duas vezes. Esse par trabalhou muito tempo na faixa de 1,20, né? A Gerdau subiu muito mais que a CSN de 2011 para cá, então esse spread subiu muito e ele atingiu, está no ponto máximo do spread Gerdau com CSN, que é 1,30, tá? Esse é um spread que eu venderia se eu fosse apenas pensar na estatística, mas eu venderia com o stop, tá? Eu colocaria um stop pelo menos uns 3 ou 4% acima disso e tentaria fazer. Vamos ver outro par. CSN com Gerdau já vimos, Gerdau com CSN já vimos, CSN com Uzi Minas. Olha, CSN com Uzi Minas é interessante, tá? Vocês vão ver grandes oscilações aí. Olha, CSN com Uzi Minas está em 1,50, o mínimo foi 1,10 e o máximo foi o próprio 1,50 que tá. Lembrando que a CSN subiu, né? Sempre subiu mais do que a Uzi Minas. Então vender esse spread seria comprar Uzi Minas e vender a CSN, esperando que isso converja lá para 1,20 de novo, e vender esse par, comprar esse par seria comprar CSN e vender Uzi Minas. Na faixa de 1,50 eu venderia a CSN e compraria Uzi Minas, e na faixa de 1,30, 1,25 eu faria o inverso. Agora está no meio do caminho, eu não faria nada, tá? Quando eu estiver perto de um spread legal, a gente volta a conversar sobre o assunto. Gerdau com Gerdau, Gerdau com Uzi Minas. Vamos lá, Gerdau com Uzi Minas que a gente não viu, mas deve ser bem acentuado. É bem acentuado mesmo. Olha lá, a Gerdau vem subindo muito com relação aos Minas nos últimos, de 2010 para cá, e estamos muito perto do máximo, tá? A gente está agora com um ratio de 1,88, sendo que a média está em 1,84, então bem acima da média, e acho que a 1,90, 1,91 já é venda, viu? Eu venderia esse spread, eu compraria os de Minas e venderia Gerdau, mesmo sem ter conceitos fundamentalistas tão arraigados assim, mas acho que seria interessante. Vamos ver químico com químico, setor químico com químico, mas não vamos misturar muito laranja com banana não, vamos focar bem em caras que tem correlação. Não tem ninguém no setor químico com correlação acima de 50%, então acho que não vale a pena acompanhar. Depois de químico nós temos madeira e papel. Madeira e papel. Vamos consultar aqui. Suzano com fibra, nas duas pontas, tá? Suzano com fibra, long Suzano e short fibra é o seguinte. É um spread que caiu muito. No ano de 2011 caiu inteirinho. Aí em 2012 bateu 0,40 e pouco, o mínimo, né? Foi aqui 0,45, 0,46. Chegou até o máximo de praticamente 0,56 e está agora no meio do caminho em 0,52, tá? Eu pessoalmente faria uma venda acima de 0,55 ou faria uma compra abaixo de 0,48, eu já estaria pensando em comprar, tá? Então é para comprar lá nos 48 e vender lá na faixa dos 55, acho interessante. E o inverso é a mesma coisa, não vamos nem colocar, só que ao invés de meio, o ratio é lá pela faixa de 2. Depois de madeira e papel, vamos ver embalagens, setor de embalagens. Embalagens tem Suzano, tem Klabin, umas coisas assim. Não temos nenhuma empresa, duas empresas de setor de embalagem com relação maior de 50%. Materiais diversos, tá? Materiais diversos pode entrar muita empresa esquisita aí, talvez não valha a pena, mas não tem ninguém também. Materiais diversos. Material de transporte.
material de transporte. Não temos nenhuma empresa com correlação acima de 50% em material de transporte. Equipamentos elétricos. Vamos ver o que tem de equipamentos elétricos. Vamos consultar as empresas de equipamentos elétricos. Também não temos nenhuma empresa de equipamentos elétricos com correlação acima de 50%. Depois, máquinas e equipamentos. Máquinas e equipamentos. Setor de máquinas e equipamentos, nós temos Inepar. Com o Inepar não vamos acompanhar porque é aquele ratio daquela empresa que a gente não confia muito, então talvez não vale a pena. Vamos olhar, vai. Vamos olhar esse ratio aqui de Inepar com Inepar, só para ver como é que anda esse par. Porque com relação ao Inepar eu preferia tal N, tá? Então seria uma compra lá na faixa do 0,83, 0,84 e acho que uma venda, uma compra mais ou menos aí, né? E uma venda que é o mais seguro é vender o Inepar ON com PN. Então vender a PN, comprar o ON, que é comprar esse ratio aqui de baixo, que é simplesmente o gráfico ao contrário. Vocês vão ver isso aí. Que é comprar aqui na faixa de 1,5. Estamos aí num período de compra até, viu? Pode comprar a ON e vender a PN aí nessa faixa de 1,11, que é o atual é 1,11. Eu acho que a compra teria que ser abaixo de 1,8 e a venda teria que ser acima de 1,17, 1,18, tá? Vamos ver agora serviços. Empresas de serviço. Nenhuma empresa de serviço com correlação acima de 50%. Empresa de comércio. Olha, comércio, tem vários tipos de comércio, né? Então, aqui também temos que tomar cuidado, porque tem não tem ninguém com relação acima de 50% também na área de comércio. Construção e engenharia. Roxo, e se eu quiser fazer um long and short com correlação abaixo de 50%? O nosso dinheiro é tão limitado hoje, né? A gente que é pessoa física, que eu acho que não tem que ficar buscando correlação onde não existe. Se o cara não tiver correlação acima de 50%, acho que não vale a pena acompanhar, não. Construção tem bastante, nós já vimos, semana passada vimos esses pares. Exetec com MRV, uma empresa muito bem administrada, que é a Exetec e a MRV, uma empresa mais popular, né? Com um pouco mais que está com um pouco mais de dificuldade de caixa, de organização e de gestão, mas é uma boa empresa. E elas têm trabalhado aí na faixa que vai de 1,18 até mais ou menos 1,40, sendo que agora ela está com a média é na faixa de 1,32 e ela está aí na faixa de 1,43, tá? 1,43. Então eu acho que a venda é em 1,45. Eu estaria quase fazendo uma venda aí, vender Exetec e comprar MRV. Acima de 1,45 valeria a pena, lembrando que ou diversifica bem ou faz um stop, né, gente? Senão a coisa complica. TCSA3 com MRV. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma conclusão. Talvez comprar aí na faixa de 68, 69, porque a venda é só lá acima de 1. Mas são duas empresas que a TCSA eu conheço mal, então eu não vou dar muita opinião. Gafisa com MRV, duas empresas com um pouco mais de dificuldade, mas ao mesmo tempo que estão precificadas. Elas estão no mínimo, trabalhando aí na faixa de 34. A Gafisa caiu muito com relação ao MRV e agora deu uma segurada. Se será um prazo maior ainda, o spread já chegou a ser 0,80, tá 0,40. E eu acho que a compra é abaixo aí de 34, mais ou menos. Abaixo de 34 é compra. E acho que venda só acima de 0,60. Então eu teria que acompanhar um pouco mais agora a compra da Gafisa e venda da MRV lá na faixa de 0,32, por aí. 33, 34. Cyrela com MRV. Então Cyrela com MRV, uma empresa mais bem administrada
e de valor agregado mais alto, e uma outra um pouco mais popular, onde o negócio é um pouco mais complicado. A Cyrela valia muito mais, a relação caiu, aí durante bastante tempo ficou bem volátil aí entre 1,5 e 1,30, né? Agora ela está em 1,29, né? Está praticamente 1,30, e eu acho que a venda tem que ser na faixa de 1,35, 1,40 e a compra é na faixa de 1,15, tá? Então tá no meio do caminho, acho que eu não compraria nem venderia esse cara não. Even com MRV, Even com MRV, o ponto de compra é sempre na faixa dos 48, né? Pelo menos foi aí nas últimas duas vezes a faixa dos 48, é uma compra que parece interessante, nunca teve abaixo disso, uma única vez. E a venda eu acredito que seria aí na faixa de 0,57, 0,58, chegando lá e dando uma paradinha, acho que poderia ser uma boa. Vamos mudar agora de setor, né? Vamos para por transporte. Transporte a gente tem Gol com TAM, exatamente 50%. Então a gente tem Gol com TAM. A Gol caiu muito mais do que a TAM de 2010 até meio de 2011. E aí agora tá parada essa relação, né? E essa faixa aí em que a gente está hoje, que é 0,36, eu acho que uma boa compra é na faixa de 0,32, 0,33 com stop em 0,28 por aí, e se subir bastante é na faixa de 0,40, talvez desse uma venda, mas está meio longe disso. CCR com outra prestadora de estrada, que é a Eco R3. Esse par trabalhou muito tempo na faixa dos 80 até 88, né? De 84, 88 ele trabalhou bastante. Hoje ele está abaixo da média, a média está em 96, ele está em 98. Abaixo não, está na média praticamente. E eu acredito que aí abaixo na faixa de 92 seria uma compra e uma venda na faixa de 1. Mas ele mudou de padrão, já não está mais com padrão respeitado, né? Então não é tão simples assim. Vamos em alimentos processados. Alimentos processados a gente tem Cosan com CZLT11. Cosan com CZLT11. Ele trabalhou bastante tempo na faixa de 1,20 até 1,28. Depois ele passou, trabalhou um tempo na faixa de 1,30, voltando sempre para 1,24. E agora ele trabalhou aí na faixa de 1,20 e está em 1,24. Eu acho que esse cara é 1,20 com 1,28. Acho que é isso. Perto de 1,20 uma compra, perto de 1,28 uma venda do Rachel, tá? Ele retorna, ele é legal, acho que pode ser interessante. Bebidas, vamos ver se a gente tem alguém de bebidas com correlação. Provavelmente vai ser só Ambev com Ambev, só Ambev com Ambev, isso aqui nós já vimos. Depois produtos de uso pessoal, nesses produtos de uso pessoal a gente tem alguém também com correlação. Não temos ninguém, produtos com uso pessoal com correlação acima de 50%. Saúde. Vou pegar dois caras de saúde. Também não temos ninguém de saúde. Depois de saúde, diversos. Acho que diversos é muito vago. Comércio e distribuição. Comércio e distribuição. Não temos correlação. Comércio e distribuição acima de 50%. Tecidos, vestuário e casa. Acho que é isso. Tecido, vestuário e casa. Mundial, só mundial com mundial, então deixa pra lá. Depois utilidades domésticas, vamos ver se em utilidades domésticas a gente tem alguém.
Não tem. Mídia, hotelaria e restaurante. Vamos ver se em hotelaria e restaurante a gente tem alguém. Não temos ninguém em hotelaria e restaurante. Computação e equipamento, programas de serviço, telefonia. Vamos ver telefonia fixa, quem que nós temos. A gente tem alguns caras, tá? Vamos do mais correlato para o menos. O mais correlato de todos é Telemar com Telemar, ON com PN. Na faixa de 20 nós já vimos esse par. Acho que BRTO com BRTO, nós não temos nem uma entre dois setores. Aqui temos aqui, ó. Nós temos BRTO, Telemar com BRTO. Vamos por BRTO, é isso, Telemar com BRTO. Telemar com BRTO, sempre a Telemar foi mais cara, aí ela no ano de 2011 caiu bastante, 2010 para frente começou a cair, chegou a um mínimo aí na faixa de 1,75, 1,78, está na faixa atual de 1,87, sendo que acima de 1,98, 1,99 seria caro, né? Teria que vender a Telemar e comprar a BRTO, e acho que aí talvez abaixo de 1,80 a gente poderia considerar esse par um pouco mais barato. Legal. Telefonia móvel, água e saneamento. Vamos ver se água e saneamento a gente tem alguém. Não temos ninguém. Serviços financeiros diversos, tá? Tem intermediários financeiros. Vamos ver intermediários financeiros. Se tem alguém. Tem, são os bancos. Santander com Bradesco. Vamos ver como é que está Santander com Bradesco. Santander com Bradesco está interessante. Subiu bastante o Santander com relação ao Bradesco. No começo o Bradesco subiu muito com relação ao Santander, atingindo um nível mínimo muito próximo de 0,44. O spread atual está em 0,60, sendo que a média está em 0,54, então estamos bem acima da média. Seria a oportunidade de venda desse spread, vender Santander e comprar Bradesco, eu acredito, porque ele está subindo há muito tempo com stop, tá? Teria que ser com stop. E aí, se ele começar a cair, talvez ele consiga voltar para a faixa de 0,50, o que é interessante. Vamos ver agora Santander com Itaú, deve ser uma forma bem parecida. É isso mesmo. O Santander veio caindo, não caiu tanto com relação ao Itaú, mas caiu. E agora deu uma bela subida, né? Santander subiu bastante, está aí na faixa de 1,55, sendo que a média está em 1,45. E a gente teve várias vezes ele atingindo aí 1,60 e voltando. Então eu estou mais para vender esse spread do que comprar. Vamos ver agora se a gente tem outro. Banco do Brasil. Eu faço Banco do Brasil com Bradesco, gente, desde que eu sou menino. Cadê? Onde é que está o Banco do Brasil com o Bradesco? BBAS com... Não. BBAS com Itaú. Itaú com o Banco do Brasil. Olha, o spread trabalhou um tempo a 1,12, depois afundou para 0,90. Quer dizer, o Itaú caiu com relação ao Banco do Brasil bastante nesse período aqui do meio do ano passado. Principalmente naquela época em que a gente teve a crise, e aí o Banco do Brasil, por ser uma empresa pública, caiu menos do que o Itaú. Depois o spread retornou, subiu bastante, e agora ele está variando aí na faixa de entre 1,12 e 1,20, tá? Bem interessante a venda desse spread lá na faixa de 1,20 e a compra aí
talvez na faixa de 1:1, alguma coisa assim. Lembrando que o Itaú está custando mais do que o Banco do Brasil, então 1,20 seria uma venda e 1:1 seria mais ou menos uma compra interessante. Gente, já são 19h05, 19h06. Fizemos o nosso bate-papo sobre long and short. Quarta-feira que vem teremos um conteúdo bem mais abrangente, teremos o retorno do TG. O TG vai começar a nos ensinar o nosso primeiro setup quantitativo sistematizado. A gente vai montar um sistema quantitativo aqui para vocês, vai ser bem interessante. Então, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente tem um bate-papo e quem não tiver presente amanhã, até a semana que vem. Muito obrigado a todos e um grande abraço.